Olá, concurseiros de plantão, aqui que eu vos falo, professor Gabriel Pacheco. Vamos seguindo aqui então com o nosso conteúdo de banco de dados, análise de informações, não é, gente? Uma coisa que vocês vão ver eu trabalhar muito com vocês também é o quê? Eu vou excluir um pouco do meu vocabulário, tudo bem? Sei que tem a galera de TI aí, galera mais técnica, mas eu vou excluir aqui do meu vocabulário, gente, quase que 100% TIEs, tá? Vou utilizar o que quando for necessário para a gente poder ter um entendimento comum, conceitual. Porque o tal do TIA só quebra, entendeu, a galera, bota barreira, bota fronteira em relação ao entendimento que o pessoal tem sobre o assunto, e eu particularmente não acho legal. Porque o foco nosso aqui de estudo não é só a galera de TI. O foco nosso de estudo aqui é a galera que inclusive não é da TI, que está estudando, está representando aí, né? A gente está tentando aprender para poder passar na prova de concurso público, beleza? Joia. Só que agora é a hora de nós fazermos o que? É a hora de nós fazermos uma divisão. Uma divisão conceitual. Tudo bem? Do que é, afinal de contas, um sistema de informação e o que é um banco de dados. Sem isso, a gente não consegue evoluir no nosso conteúdo. Quer ver? Olha aqui comigo o que está acontecendo aqui nesse exato momento, né? Suponhamos que você esteja trabalhando, né? Você não, mas o Toninho. Quem é Toninho, Pacheco? Pelo amor de Deus. Gente, Toninho é meu brother. Toninho é um personagem, entendeu? Aqui, ó, que eu trabalho com ele já faz um tempo, né? Em relação às provas. Toninho tá ali, ó, cabelinho arrepiado, entendeu? Penteadinho pra cima, todo estiloso, ok? E o Toninho tá trabalhando com o quê? O Toninho tá trabalhando ali, olhando, né, gente, para um computador ali, tá olhando ali para um sistema computacional. Na frente dele tem ali, então, uma tela de computador. Não é assim que funciona? Sim, Pacheco, é assim que funciona. Tem ali a tela de computador que o Toninho tá utilizando. Quando o Toninho olha para essa tela, minimamente que ele pode ter o que aqui? É o hardware, não é? Sendo o hardware o quê? A parte física, né? Aquilo que tu só pode chutar, né, no teu computador, não é verdade? É mesmo, aquilo que dá para chutar, né, Pacheco? Isso é hardware, é físico. Bacana. E o Toninho vai ter também aqui o software. Não é assim que acontece? Sim. Dentro do software do Toninho vai ter duas camadas mínimas aqui. Uma camada que é uma camada de sistema da informação, ok? Olha lá, tá vendo? E uma outra camada, gente, eu vou botar até uma linha aqui para poder ficar muito, muito bem dividido. É o que? É uma outra camada de armazenamento de dados. Ah, é mesmo, Pacheco? É onde você tem aqui teu armazenamento de dados. É assim que funciona? Já vimos isso aqui, né? Em alguns momentos, eu tenho certeza, onde você tem, inclusive, o teu banco de dados, né? Ali aquela figurazinha, né, universal para poder falar que isso aqui é um banco de dados, né? Como se fossem discos empilhados. Bacana? Bacana, Pacheco. O que acontece então todas as vezes que o Toninho pega e digita alguma coisa aqui nesse teclado para poder inserir informações em um sistema de informação? Beleza, o sistema de informação é o que está na tela ali, o Toninho está vendo, né? Vai acontecer o quê? Vai acontecer então que esse sistema de informação manda essa instrução de armazenamento, de alteração, de exclusão dos dados, que é chamada então de transação. Já armazene aí, já grave esse termo, entendeu? E daqui em diante, quando o Toninho precisar consultar alguma coisa, ele vai pegar aqui dessa camada de armazenamento de dados, né? Qual é de agora para frente o nosso foco de estudo? Alguém já imagina? É justamente isso aqui, ó. É justamente essa parte aqui, ó, de armazenamento de dados, né? Agora paramos então de falar do nosso sistema de informação, como sistema de informação como um todo, como aplicativo, tudo bem? E pegamos um pedaço dele. Um pedaço chamado que armazenamento de dados, um pedaço chamado banco de dados, tudo bem? Sendo que esse armazenamento de dados, sendo que esse banco de dados poderá armazenar os nossos dados, entendeu? Em 3 formatos, minimamente. Quais são esses 3 formatos, Pacheco? Você pode ter o que a gente chama de dados estruturados. O que serão esses dados estruturados? São aqueles dados, gente, que nós possuímos com uma grande restrição com regras muito bem definidas, com regras muito bem especificadas e que vão te trazer o que, afinal de contas? Vão te trazer o que? Exatamente, né? A possibilidade, inclusive, de você trabalhar muito, muito bem mesmo com seus dados dentro de tabelas. Ah, dados estruturados é somente para tabela? Não, mas cabe muito bem, cabe como uma luva. Tudo bem? Tanto que a partir de agora eu quero que você sempre, sempre mesmo lembre dos nossos dados como se fosse o seu Excel, como se fosse o seu Calc, né? Você tem o que? Linhas, onde você registra as coisas, você tem colunas. É assim que tu vai revisar o conteúdo aqui e vai ficar bacana para vocês.
ok? E os dados estruturados, eles têm essa característica. O que? Ele é muito restrito, ele tem regras, ele vai falar para você, olha, aqui no campo nome não pode ter número, no campo data você não pode ter letra, entendeu? Vai falar para você como, por exemplo, num campo idade, você não pode ter também o que? Letras ali no meio, você só pode ter o número da idade. Entenderam como é que funciona? Você tem os dados que são semi-estruturados também. Qual é o principal representante que nós temos dos dados semi-estruturados? Eles gostam de perguntar isso também. É o nosso arquivo XML. Um arquivo que inclusive serve para quê? Um arquivo que inclusive serve não é somente para isso, mas para integração de sistemas. Integração de sistemas de nota fiscal eletrônica, integração de sistemas de escrituração fiscal digital. É isso mesmo, cara, é isso mesmo. Você que está aí assistindo, que teve ali no teu edital, não é? NFE e EFD, é isso mesmo que eu estou falando. Tudo bem, gente? Pegaram como é que funciona? Joia, Pacheco. Tanto que ele vai ter o quê? Ele tem restrições? Tem restrições, mas ele não é tão restrito como os dados estruturados. Ele tem certas aberturas. Por quê? Tu pode, afinal de contas, ali, nos seus dados que são semi-estruturados, trabalhar como? Uai, você pode colocar ali uma tag, que é uma etiqueta, literalmente, de identificação do teu dado. Bacana, trabalhei com essa etiqueta de identificação do meu dado, eu vou trabalhar com o que depois? Exatamente, eu coloco o dado ali do tamanho que for. Justamente para quê? Para que eu tenha uma interoperabilidade daquele dado em relação aos outros sistemas. Pacheco, aquele arquivo separado por vírgula, que eu direto importo para o meu Excel, também é? Também é. E você tem também os nossos dados, que são chamados dados não estruturados. Dados não estruturados, de uma forma geral, são dados, gente, que você não consegue colocar em uma tabela. Isso são os dados não estruturados, tudo bem? São fotos, são vídeos, são imagens. Repararam como é que funciona? Bacana, não é? Ou seja, você não consegue registrar isso em uma tabela. Pegou como é que funciona as 3 caracterizações? Peguei, Pachecão. Então pronto, tá em tela aí, ó. Dado estruturado, relação direta com banco de dados relacional, que é uma abordagem que nós temos aqui, a banco de dados relacional, que vai lidar sempre com o quê? Com tabelas, ok? Mas não, dados estruturados não precisam ser somente em tabelas, tudo bem? Joia. Dados com esquemas rígidos e adequados para o formato de tabela, lembrando, não é somente tabela, e é cerca de 20% dos dados atualmente armazenados. Temos os semi-estruturados, aqueles que possuem uma estrutura pré-definida, porém não com o mesmo rigor dos dados relacionais, na verdade. São estruturas usadas normalmente como um meio de marcação dos dados, como é o caso dos arquivos no formato XML e arquivos separados por vírgulas também CSV. E os dados não estruturados, que serão o quê? Vídeos, imagens, ok, gente? Você tem que levar isso para tua prova, tá bom? Vídeos, imagens e alguns formatos de texto, né? Como, por exemplo, textos em PDF, tá? Alguns deles são cogitados como dados não estruturados. Não possuem um formato que pode ser facilmente armazenado em tabelas. Vejam isso, por favor, tudo bem? Bacana, então. E PEI. Tem questão de prova, Pacheco? Claro que tem questão de prova. Sebrasp 2020, galera. Olha aí a galerinha, né, do Ministério da Economia, né? Estão lá ralando, estão lá trabalhando. Cabuloso, né, gente? O trabalho lá, inclusive, muito bom. A respeito de dados, informação, conhecimento, inteligência, julgue o próximo item. Tudo bem? Vamos lá, então. Embora com características particulares, dados não estruturados podem ser classificados em sua totalidade, assim como os dados estruturados, gente, pelo que a gente viu do que é um dado não estruturado e o que a gente viu do que é um dado estruturado, você pode ou não? Não, gente, você não pode. Por que você não pode? Quando você pega um dado que é não estruturado, entendeu? Quando você pega ali como, por exemplo, a data de criação do dado, quando você pega ali, por exemplo, não somente a data, né, de criação da imagem, da foto ali, do vídeo, do áudio, enfim, entendeu? Você pega o tamanho dele, você pega o tipo do arquivo, de qual foi a origem de onde você tirou aquilo. Aquilo ali são metadados de arquivos. Aquilo ali são metadados de arquivos, ou seja, são dados, entendeu? Dados de caracterização, são dados de caracterização, quero que você coloque isso na sua cabeça, entendeu? De identificação de um arquivo. Assim como nós temos metadados aqui de dados também nós vamos estudar. Mas os metadados de arquivo são o quê? São registros pontuais, característicos, que caracterizam o quê? Um arquivo. Você pode, afinal de contas, olha lá, classificar em sua totalidade, assim como os dados estruturados? Não. Você vai classificá-lo de acordo com o quê? No máximo, você vai classificá-lo de acordo com os metadados que você tem ali identificados, tudo bem? E conforme dados estruturados, mas é nunca, sabe por quê? Dado estruturado, gente, tá tudo caracterizadinho ali, ó, bonitinho, ó, o campo CPF, na verdade, tem um campo nome, e quando você fala de metadados, eu quero que você sempre lembre metadados de arquivos. Sabe aquelas informações que tu tens quando você abre o explorador do Windows, explorador de arquivos? É aquilo ali que ele traz.
É somente aquilo de identificação que tu vais ter de um documento que seja um dado não estruturado. Tudo bem, galera? Ou seja, o nosso gabarito aqui está errado, erradinho, errado mesmo, não é? Outro ponto, gente, que vem sendo cobrado em provas diz respeito a dados abertos, tudo bem? Banca CESP tem cobrado historicamente isso aqui. Não é um conteúdo, pelo amor de Deus, que você pode ir para a prova sem saber o que está acontecendo. Tudo bem que você tem que saber o que está rolando, ok? 2021 caiu em prova, não foi somente uma questão. Em anos anteriores também vem sendo trabalhado. Qual que é a ideia de você ter um dado aberto? Os dados abertos, de uma forma geral, né, gente, complementar, inclusive, a nossa querida lei de acesso à informação, tudo bem? São dados abertos quando qualquer pessoa pode livremente acessá-los, utilizá-los, modificá-los e compartilhá-los para qualquer finalidade, estando sujeito a, no máximo, a exigências que visem preservar sua proveniência e sua abertura. Quando a gente trabalha com o governo, Pacheco, temos dados abertos? Tem dados abertos. Nós temos dados abertos. Nós temos dados abertos quando trabalhamos com o governo, entendeu? Isso é trabalhado, inclusive, de maneira legal pela lei de acesso à informação, tá ok? Prestem muita atenção nisso. E, inclusive, tem um site do governo chamado Dados.gov.br que traz toda essa idealização do que é dados abertos para o governo federal, tudo bem? 3 leis que nós temos de David Evans, ok? David Evans me diz o que, então? Um dado, ele é aberto que, se não pode ser encontrado e indexado, ele não existe. Então, um dado para David Evans, obrigatoriamente ele tem que ser o quê? Ele tem que ter a capacidade de ser encontrado em algum lugar e indexado na web. Se não estiver aberto e disponível em formato compreensível, e o que é o formato compreensível? É um formato que todo mundo entenda ali, hein, gente, inclusive a máquina. Ele não pode ser reaproveitado, então ele não é um dado aberto. Ele tem que estar aberto, disponível em formato compreensível. Se algum dispositivo legal não permitir sua replicação, ele é inútil. Então, qual outra obrigatoriedade, qual outra lei que nós temos aqui em relação a dados abertos? Tudo que é dispositivo legal tem que permitir a sua replicação, a sua abertura, ok? Cai em prova? Vê aí se cai em prova. Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, 2021, não é, gente? Analista de controle externo. Com relação a conceitos de análise de dados e informações, julgo o item a seguir. As 3 normas fundamentais que compõem o conceito de dados abertos são disponibilidade de acesso, ou seja, você tem que acessar, não é isso? É isso, Pacheco, David Evans falou isso. Reuso e distribuição e participação universal. Não é, gente? Exatamente isso, né? Com outras palavras, mas trazendo à tona o mesmo recado que foi apresentado pelo próprio David Evans. O item está corretíssimo, legal? Legal, Pachecão, passa para o próximo então. Com relação a dado, informação, conhecimento, inteligência, julgo os itens que se seguem. A filosofia, novamente, né, TCE Rio de Janeiro 2021, tá? A filosofia do uso de dados abertos orienta que os dados sejam reutilizados amplamente. No entanto, não é permitida a combinação de um dataset aberto com conjuntos de dados não abertos. Certo ou errado, galera? Esse item está errado. Está errado porque o que ele está falando para mim? Que a partir do momento que eu tenho um conjunto de dados, a partir do momento que eu tenho um banco de dados específico que seja caracterizado como um dado aberto, eu não posso mais de forma alguma, olha que loucura que ele veio me falar, combinar isso com outro tipo de dado, com outro conjunto de dados. Isso tá errado, galera. Eu posso combinar sim, E é o que a galera mais faz nesse mundão aí afora. Tudo bem? Então isso aqui tá de errado, ok? Mais uma questão, Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, novamente, de 2021. O Portal Brasileiro de Dados Abertos, que é o www.dados.gov.br, disponibiliza diversos conjuntos de dados em formato PDF, CSV, HTML e JSON. Aí a galera vai olhar esse negócio aqui, eu Pacheco, isso é algum tipo de piada? Não é não, velho. Não é piada e por incrível que pareça, esse negócio tá certo. É sério, Pacheco? Tu pode abrir o dados.gov.br aí você vai fazer lá uma pesquisa, como por exemplo, remuneração dos servidores públicos da Casa Civil, do Senado, sei lá, da Câmara, dos Deputados, enfim. Quando você entra ali nessa parte salarial, você vai ver que ele vai te mostrar a pesquisa, entendeu?
E no cantinho direito da tua tela, entendeu? Abaixo de cada arquivo ele vai estar escrito assim, ó, exportar dados para. Então você pode exportar para o quê? Para PDF, todo mundo conhece. CSV é o nosso arquivo separado por vírgulas, bacana? HTML, você pode exportar para uma página HTML, sem problema algum, aquele relatório ali que foi gerado. JSON é um formato de integração que você tem de dados com, exatamente, desenvolvimento em Java. Outras características que eles podiam ter perguntado para você, se isso pode exportar em planilha, você pode também, tanto para Calc quanto para Excel. Assim como você pode também exportar para o quê? Exatamente, né, gente? XLS, né? Sem problema algum, ok? E também, né, gente, arquivos XML, bacana? O próprio XLS da planilha e XLM que nós temos, que nosso dado, né, semi-estruturado, já trabalhado previamente aqui no curso. Pode, Pacheco? Pode. É muito doido isso, né? Não é? Bacana? Pacheco, agora eu sempre tive dúvida, Pacheco, quando eu vou trabalhar com prova, e aparece justamente esse conceito que você está apresentando na minha frente, de esquema versus instância. Então essa dúvida agora vai ser sanada. Entendeu? Você está no curso de reta final, você não pode sair daqui com dúvida, tá bom? O que é o esquema de um banco de dados? Pense no seguinte, tu tá criando uma tabela no Excel, você está criando uma tabela no Calc, tá bom? Você pega então essa tabela e você tem o quê? Você tem a definição da coluna dela, ou seja, quais são as colunas dela, qual o nome de cada coluna. Tu está definindo o que também? Como que essas colunas vão se relacionar com outras tabelas. Agora traga isso para o mundo de um banco de dados. Suponhamos que você tem então um monte de tabela ali dentro, bacana, e você está definindo o quê? Quais são os campos de uma tabela, CPF, nome, endereço, telefone e por aí vai. Bacaninha? Depois você vai pegar e vai fazer o quê? Dessa tabela que é de um, vamos colocar ali, que é de um cliente, você simplesmente cria o quê? Uma outra tabela, que é uma tabela de vendas, não é verdade? Mas aí você bota as duas para se relacionarem. E nesse momento você não colocou dado nenhum ali dentro. Você tem o quê? A definição das regras de preenchimento, tu tens a definição das colunas, você tem a definição de como elas se relacionam. Na verdade, você tem o quê? Uma estrutura do teu banco de dados. Então, a essa estrutura do seu banco de dados, a esse esqueleto do seu banco de dados, sem ter nenhum dado registrado ainda, é dado o nome de esquema. Entenderam? Joia. Agora pense no seguinte, tu pegou essas tabelas e começou a registrar um monte de coisa. Aí tu registrou 5 clientes, tu registrou ali 20 vendas, né? Cada cliente comprou 4 coisas ali, em média, bacana. E chega um momento que você simplesmente tira uma foto dos dados, não das características da tabela. Entenderam como? Não simplesmente daquilo que define um atributo, não daquilo que define um relacionamento, mas sim você tirou uma foto do quê? Você tirou uma foto exatamente dos dados, como eles estão. Pá. Nesse momento que você tira a foto, não precisa fazer esse barulho, pá. Tá bom? Você tem o quê? Você tem uma instância do seu banco de dados. O que é a instância, então, do banco de dados? A instância do seu banco de dados é o quê? Exatamente, gente. É um momento específico. São os dados que você tem em um momento específico registrados no seu banco de dados. Entendeu o que é esquema? Entendeu o que é instância? Beleza? Fica fácil assim, né? O esquema é a estrutura do banco de dados, sem considerar os dados, considerando as definições, as regras, né, de criação e tudo mais, até mesmo seus metadados, né, para poder indicar qual que é o dado que vai para tal lugar tal e tudo mais. E a instância é o dado cadastrado que você tem em um certo momento naquele teu banco de dados. Olha lá na tela, o que a gente tem para trabalhar? A gente tem questão. CESP, Sebrasp 2020, Ministério da Economia. Julgo o item a seguir a respeito de banco de dados relacionais. Um esquema de banco de dados é um conjunto de regras que governam o banco de dados ou todo o conjunto de objetos pertencentes a determinado usuário, né, gente? Isso aí tá certo, né? Exatamente isso, né? Por que, Pacheco, essa parte aqui inicial ficou fácil, Pacheco, de identificar que tá certo, né? Ou seja, que governa um banco de dados, né? E quando ele me traz ou todo o conjunto de objetos pertencentes a determinado usuário, é por quê? São objetos que você possui dentro do seu banco de dados, tabelas, relacionamentos e por aí vai, que são de um usuário específico que está trabalhando naquele banco de dados. Então, ele vai, afinal de contas, trazer essas regras? Vai trazer essas regras, sem problema algum. Tudo bem? Bacana, mas não são os dados. Fundação Universidade de Brasília, técnico de TI 2018. Julgo item subsecutivo a respeito de linguagem de definição e manipulação de dados. Um esquema de banco de dados, geralmente, agrupa e apresenta as diferentes tabelas, seus campos
e os relacionamentos entre eles e outras tabelas. Certo ou errado? Corretíssimo, né? É isso que o esquema vai apresentar mesmo, né? A estrutura das tabelas, o relacionamento entre elas, como elas acabam lidando uma com a outra, ok? As diferenças, né, entre elas e por aí vai. Bacana? Bacana, Pachecão. Agora nós temos um outro termo que é apresentado e muito cobrado em prova também, que é o próprio termo de banco de dados. Ah, mas banco de dados por banco de dados eu já entendi, então me traga a definição. Normalmente quando eu pergunto isso presencialmente, isso em sala de aula, o aluno fica kkkkkkkkkk. O aluno não consegue definir. E isso é um problema sério, sabe por quê? Porque quando você fala de banco de dados, você acaba confundindo o que é um banco de dados com um sistema gerenciador de banco de dados. Por quê? Por conta de uma convenção que nós temos no mercado, não é a convenção formal, ok? Mas é a convenção de nomenclatura que o pessoal pega e fala assim, o banco de dados Oracle, o banco de dados MySQL, o banco de dados SQL Server. Tudo bem? Isso está errado. Isso está errado. Sabe por quê? O banco de dados não é o aplicativo que gerencia o banco de dados. Esse aplicativo que gerencia o banco de dados é o SGBD. Bacana? Então o que é, Pachecão, o banco de dados? O banco de dados ele é o quê? Exatamente, é um conjunto, uma coleção de dados relacionados, ou seja, eles estão relacionados com eles, né? Existe uma relação ali entre eles e que seja persistente. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquilo ali está efetivamente gravado, está efetivamente armazenado em algum lugar específico, tudo bem? E o que é o sistema gerenciador de banco de dados, Pachecão? O sistema gerenciador de banco de dados já vai ser o quê? O conjunto de programas e aplicativos, o conjunto de programas e aplicativos que possibilitam, então, que alguém acesse esses dados, faça transações, inclua dados, exclua, consulte, não é verdade? Altere esses dados, entendeu? E até mesmo gerencie a estrutura do teu banco de dados. Pegou a diferença entre os dois? É importante essa diferença, você tem que saber. Por quê? Quando a gente fala apenas do banco de dados, existem inclusive características que são cobradas em prova. Características de uma abordagem de BD. Primeiro ponto, essa aqui você já entendeu. Entendeu no desenho que eu fiz lá atrás do Toninho, lembra? Natureza de autodescrição de um sistema de banco de dados. Ou seja, o catálogo do seu SGBD. Então você tem que, afinal de contas, saber o quê? Exatamente, lembra que eu falei lá? Gente, nós temos os metadados, nós temos o catálogo dos bancos de dados, nós temos nosso dicionário de dados. Então é justamente isso, ou seja, você tem que ter a capacidade de descrever o que você tem no seu banco de dados, entenderam? Outra característica que vocês já entenderam também, mas agora com nome, e tá vindo também lá daquele desenho lá que eu fiz do Toninho, é o que? Isolamento. Isolamento entre programas e dados, ou seja, a sua abstração de dados. Vocês viram que claramente lá no desenho do Toninho eu tenho o quê? Eu tenho uma camada em que está o sistema de informação, que é o programa, e uma outra camada que eu tenho o quê? Exatamente, que eu tenho claramente então onde os dados estão armazenados. Tudo bem? Ou seja, a estrutura dos arquivos de dados é armazenada no catálogo de SGBD separado dos programas de acesso. Beleza? Joia, né? Imagina a gente se fosse tudo junto, se fosse dar uma manutenção ali, aí você contrataria um desenvolvedor de software. O que o cara ia conseguir fazer? Misturando dado com comando, com instrução de programa, né? Não ia funcionar não, tá bom? Suporte a múltiplas visões de dados. O que isso quer dizer? Você tem que possibilitar que cada usuário, certo? Ou então cada perfil de usuário específico possa ter uma visão diferenciada do banco de dados, tá? Isso é importante que você traga à tona também, porque uma visão pode ser um subconjunto ou conter dado virtual que é derivado do banco de dados. Compartilhamento de dados e processamento de transação multiusuário. Como você tem muitos usuários que podem utilizar seu banco de dados, então você pode ter o quê? Exatamente, né? Você pode ter 15 usuários, como por exemplo, usando o teu banco de dados ao mesmo tempo, e você tem que ter a capacidade de fazer com que essas transações dos seus usuários façam efeito no seu banco de dados, ok? Tá. Questãozinha, CGM de João Pessoa, Controle Geral do município de João Pessoa, Paraíba, Auditor Municipal de Controle Interno, Desenvolvimento de Sistemas. A respeito de bancos de dados, julgo o item a seguir. Um banco de dados é uma coleção de dados que são organizados de forma randômica, sem significado implícito e de tamanho variável, e projetados para atender a uma proposta específica de alta complexidade de acordo com o interesse dos usuários. Isso aqui é certo ou errado, gente? Isso aqui é completamente errado, né? Imagina um banco de dados, coleção de dados que são organizados de forma randômica. Ah, não, Pacheco é doidão. Que forma randômica o quê, bicho? É uma coleção de dados, o que? Relacionadas. É uma coleção de dados relacionados. Entendeu? Sem significado implícito de tamanho variável. Ah, é que talvez o tamanho, né?
possa ser variável mesmo, né? Que afinal de contas você vai gravando coisa ali dentro, ele vai aumentando ou vai reduzindo o tamanho dele. Até aí, tudo bem. Mas falar que é randômico, não é não. Eles são relacionados. CESP 2018 e FAM, analista 1, área 7. Acerca da abordagem relacional, da normalização e do SGBD, entre outros conceitos relativos a banco de dados, julgo o item a seguir. Padrões a serem impostos e requisitos contraditórios a serem equilibrados são considerados como desvantagens na abordagem de banco de dados. Galera, vem cá. Tu tá trabalhando com banco de dados, não é? Você quer colocar coisas relacionadas ali dentro, né? Sim, Pacheco, você quer que sejam persistentes esses dados, que tu consiga programar o que? Consultas futuras a serem realizadas. Entendeu? O padrão imposto é, afinal de contas, uma das desvantagens? Nunca. Não é, não. Não é. Tudo bem? E outro ponto, quando ele fala requisitos contraditórios, isso daqui não é característica de nenhum banco de dados. Desde quando eu vou ter requisito contraditório? Muito pelo contrário, se o requisito for contraditório, eu não posso sequer implementar aquele banco de dados, que não faz sentido nenhum. Belezinha? O que o Pacheco falou para vocês que é um SGBD? Sistema Gerenciador de Banco de Dados, né? Lembraram desse conceito? Ok? Para quem já tinha estudado? Joia, né? Agora, para quem não tinha estudado, você entendeu que existe uma diferença entre o banco de dados e o SGBD? Bacana, então. Porque o banco de dados é o quê? Onde os dados estão armazenados, estão relacionados. Não é isso? Bacana, então. O SGBD, ele vai ser essa coleção de arquivos, de programas interrelacionados que permitem ao usuário o acesso para consulta e alteração desses dados. Tudo bem? Ou coleção de programas que possibilitam aos usuários criar e manter um banco de dados, né? Então é bem interessante que ele inclusive fala, né, sobre você poder criar, né, o banco de dados, ou seja, um SGBD, ele te permite atuar não somente na instância, que muita gente pensa, vai ficar só na instância. Não, não. Ele também permite ao usuário trabalhar no esquema do nosso banco de dados. O que nós tínhamos dito anteriormente que era um metadado, Pachecão? Dentro de um SGBD temos não apenas os dados armazenados. Isso é importante você levar para a tua prova. Mas também o que? A definição e a descrição do banco de dados. Esses são os metadados. Então o que são metadados, Pacheco? Metadados são o que? Onde você armazena a definição e a descrição do banco de dados. Tudo bem? Estes são os metadados que são armazenados no catálogo dicionário de dados. Para a tua prova, é para responder questões, levando em consideração que catálogo, dicionário de dados e metadados é tudo a mesma coisa em relação à definição, tudo bem? É para ser o que? Definição sinônima para a tua prova. Bacana? Joia. Temos então que o SGBD utiliza, na verdade, o catálogo de dados para daí sim acessar os dados. Como assim, Pacheco? Tu vai ver que seus metadados, eles estarão onde? Eles estarão justamente aqui embaixo, ó, tá vendo? Na definição do banco de dados armazenados. Você tem seus metadados. Como que isso tudo começa a funcionar aqui então, Pachecão? Tu vais ver que nós teremos o que? Os seus usuários, ou então os programadores, que vão fazer o quê? Desenvolver softwares, aplicativos, tá? Programas de aplicação e consultas dentro de um sistema de banco de dados geral. Tudo bem? Ou seja, a gente está aqui naquela camada em que você tinha aqui em cima, né, seus sistemas de informação, não é? E aqui para baixo você começa a ter realmente a tua estrutura de banco de dados. Tá perfeito? Melhorou? Já então. Pego então o meu software do SGBD. Qual software SGBD que eu posso ter, Pacheco? Cara, tu pode ter o Oracle, tu pode ter o MySQL, SQL Server, Postgre, Access, por incrível que pareça, o Access é um SGBD também. Tudo bem? Que vai trabalhar com o quê? Com software para processar as consultas e programas, software para acessar dados armazenados e, primeiro de tudo, o que ele vai fazer? Ele vai olhar para isso aqui, ó. Definição do banco de dados, porque ele quer encontrar onde a informação X está armazenada, como que ele vai atuar para poder pegar a informação Y, entendeu como é que funciona? E daí sim ele pega e acessa aqui o banco de dados armazenado, de acordo com o quê? Com aquilo que ele colocou nos metadados. Bacaninha? Pegaram como é que funciona? Joia. Questão de prova. Tu vai falar assim, eita cão, 17 questões, Pacheco, nossa, é bastante questão, não é? Tu tá num curso de reta final, cara. Menina, você tá num curso de reta final. Se tu não resolver questões, se tu ficar com preguiça de encarar questões e resolver, você vai ter problema na tua prova. Entendeu? E teu professor aqui, Gabriel Pacheco, tá afirmando para você, resolva questões, caso contrário tu vais ter problema na tua prova. Julgo item a seguir relativos a conceitos de base de dados, documentação e prototipação.
Em um sistema gerenciador de banco de dados, tá escrito errado aqui, né, gente? Claramente, pior que eu copiei da prova sim, né? Que doideira. Não sei onde é que foi para esse R, não. Em um sistema gerenciador de banco de dados, as restrições de integridade garantem que os dados possam ser armazenados, consultados e utilizados com confiabilidade. Então, o que são restrições de integridade, Pacheco? Restrições de integridade, gente, são regras. Tudo bem que são regras, são características, tudo bem? São configurações específicas que são colocadas dentro do teu banco de dados, ok? Para garantir o quê? Que o seu banco de dados seja íntegro, que o seu banco de dados não quebre, não perca dados, não perca informações quando você estiver trabalhando com ele. Então, as suas restrições de integridade vão garantir que os dados possam ser armazenados, consultados e utilizados com confiança, com confiabilidade, com certeza absoluta. Tá bom? Por quê? São restrições que vão me garantir o quê? São restrições que vão me garantir que os dados estão íntegros naquele momento que eu for utilizar. Legal? Questão de número 18. Com a utilização de metadados, é possível, ao nível de elemento e do conjunto de dados, capturar classificações de segurança e sensibilidade regulatória, e assim criar uma abordagem para gerenciar dados confidenciais com certeza absoluta. Porque os metadados, os seus metadados de um banco de dados, eles vão te trazer informações diversas, entendeu? Informações que inclusive me dizem respeito ao quê? A perfil de acesso, característica de acesso, tudo bem? E no que diz respeito também ao quê? A própria classificação que você pode ter daquela informação dentro da sua instituição. Belezinha? Item corretíssimo, não é? Não somente onde ele está armazenado, né? Muita gente fica pensando, né? São os dados dos dados. Ah, é só para poder saber onde é que ele está armazenado e a regra de criação? Não somente. É isso também, mas não somente. Tudo bem? Julgue o próximo item relativo ao Sistema Gerenciador de Banco de Dados, SGBD. Um SGBD trata do acesso ao banco e pode ser executado independentemente pelo Oracle, MySQL ou Postgre. Sim, com certeza, né? Então o SGBD ele pode ser executado independentemente, entendeu? Do que o Oracle não vai depender do MySQL, não vai depender do Postgre, com certeza absoluta. No entanto, cada SGBD utiliza uma Data Manipulation Language e uma DDL, ok? Gente, isso aqui é correto. Agora, Pacheco, o que é cargas d'água, esse tal desse DML e tal desse DDL, entendeu? Quando você usa uma DDL, que é uma sublinguagem do SQL, da linguagem SQL, você vai fazer o quê? A sua DDL, como uma sublinguagem do SQL, é responsável por criar a tua estrutura do banco de dados, o teu esquema de banco de dados. Você vai falar assim, é sério, Pacheco? É. Tome nota então, bacana. E a DML? A DML serve para que você crie o quê? As suas instâncias de banco de dados e também atualize suas instâncias de banco de dados. Então você está falando o quê? Você está falando que a DML é para manipulação dos dados, Pacheco, já registrados? É isso mesmo. E atua na tua instância, né? Ela altera a tua instância. TJAM, a respeito de banco de dados relacionais, digo o item a seguir. Uma das ferramentas utilizadas para otimizar o desempenho de uma tabela é a clusterização, que deve ser executada periodicamente, não apenas na criação da tabela. Gente, isso aqui está correto, mas antes de qualquer coisa, tu tens que entender o que é a tal da clusterização. Entendeu? Porque a clusterização, gente, de uma forma geral, é a criação de quê? De clusters, né? Então eles colocam clusterização porque eles simplesmente pegaram do inglês, trouxeram direto para o português e abrasileiraram ali a nossa palavra, né? É o tal do neo alguma coisa lá, que eu esqueci, uma figura de linguagem que tu tens aí, que eu esqueci, neo alguma coisa, enfim, passou. Então o que eles trazem aqui à tona quando você fala da clusterização? Eles trazem a possibilidade que você tem de criar grupos de dados de acordo com características que eles têm em comum, entendeu? E tirar de grupos de dados de acordo com características que você tem que não são comuns umas às outras. Entenderam o que é a clusterização? Então, beleza. Isso pode, afinal de contas, otimizar o desempenho de uma tabela? Pode. Por quê? Você agrupa tudo que é agrupadinho ali juntinho no lugar, entendeu? Quando você está falando de 1 milhão de registros e você for fazer algum tipo de busca, cara, você pega ali, vai em cima daquele grupinho ali que tem em comum com o outro. Entendeu como é que funciona? Belezinha? Ou seja, item correto. Mais uma questãozinha, Fundação Universidade de Brasília, técnico de TI 2018. Julgo o item seguinte, a respeito de sistemas de gerenciamento de banco de dados. O aumento da confiabilidade do sistema gerenciador de banco de dados ocorre por meio da introdução de redundância de dados, ou seja, pela disponibilização de formas diferentes de acesso ao dado, como interface gráfica e linguagem, né? Vamos pensar no seguinte, o que é a confiabilidade do meu sistema gerenciador de banco de dados?
A confiabilidade é o seguinte, se eu quiser utilizar, eu vou conseguir utilizar. Se eu quiser utilizar, eu vou poder utilizar aquele sistema gerenciador de banco de dados. É isso que ele está me trazendo. Tudo bem? Vai ocorrer por meio da introdução de redundância de dados? Cara, uma das características é a redundância de dados. O que é a redundância de dados? A redundância de dados... Desculpa, gente. É uma ferramenta que tu tens onde você faz o quê? Onde você duplica teus dados propositalmente. Isso é redundância de dados. Pegaram o que ela é? Pô, Pacheco, é sério que eu posso fazer isso propositalmente? Sim. Tudo bem? Você pode fazer isso propositalmente, desde que seja o quê? Essa redundância de dados com o foco de garantir a confiabilidade, ou seja, você ter duas bases de dados. Não a redundância de dados interna na mesma tabela. Não a redundância de dados interna no mesmo banco de dados. Porque esse tipo de redundância é 100% combatida pela normalização. Então quando eu falo de redundância é o quê? Se for para poder falar que é bom para confiabilidade, é quando você tem uma base de dados e um espelho dessa mesma base de dados. Ou seja, pela disponibilização de formas diferentes de acesso. Aí ele viajou. Isso não é redundância. Isso aqui não é redundância, tá? Isso aqui não é redundância de base de dados. Né? Ele, na verdade, está possibilitando um acesso ali aos dados em formatos diferentes. Simplesmente isso que ele está fazendo, galerinha. Belezinha? Gostaram da aula? Tá bacana, não tá? Espera aí que daqui a pouco eu volto, que nós temos mais conteúdo a ser trabalhado aqui com vocês. Aquele grande abraço, gente, e até já. Tchau.